Olá, o Agricultura Alto Vale desta semana já está no ar e neste programa você vai ver. Vamos mostrar um encontro aqui em Rio do Sul para discutir a produção de ovos caipira. Caio Marsani conta pra gente. Epagre recebe 70 novos veículos para apoiar atividades da extensão rural e da pesquisa agropecuária. Chuva diminui em março e frio deve chegar mais cedo em Santa Catarina. Secretaria de Agricultura inicia a distribuição de calcário para aumentar a produtividade das lavouras. Você vai ver o que fazer para que as vacas leiteiras sofram menos com o calor. Dicas valiosas para garantir o conforto aos animais. Carne suína. China volta às compras e Brasil aumenta exportações em fevereiro. Vamos mostrar que alguns risicultores aqui do Alto Vale já iniciaram a colheita do arroz. E a nossa equipe foi até o sítio Raira aqui em Rio do Sul para mostrar que, mesmo no meio da pandemia, a propriedade continua os trabalhos e até recebe pequenos grupos aí para visitação. O programa Agricultura já está no ar. Se aproxime no sofá e vem comigo! Produtores rurais de Santa Catarina contam com o apoio do governo do estado para aumentar a produtividade das lavouras. A Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural começou a distribuição de 300 mil toneladas de calcário, material que deve ser usado para correção de solo e incremento da produção agrícola. O investimento de mais de 23 milhões deve atender mais de 15 mil produtores rurais no estado. A distribuição de calcário é uma das linhas de apoio do programa Terra Boa. Cada agricultor poderá retirar até 30 toneladas do produto. Ao todo, serão 300 mil toneladas divididas em duas modalidades, via cooperativa ou direto das minas. Se o agricultor optar por retirar o calcário nas cooperativas, ele devolverá o valor no próximo ano com o resultado da colheita. Caso opte por retirar nas empresas mineradoras, o produto é gratuito e o produtor arca com o valor do frete. O calcário é fundamental para a correção do solo e aumento de rendimento nos plantios. Os produtores rurais interessados em participar podem procurar a Epagre do seu município. Um jovem produtor de Santa Rosa do Sul, aqui no nosso estado, investe em boas práticas para manter a produtividade de leite também no verão. Descubra o que fazer para que as vacas leiteiras sofram menos com o calor. Dicas valiosas para garantir o conforto aos animais. Cercada por lavouras de arroz, a Fazenda Darós mostra que o extremo sul catarinense tem vocação também para a pecuária leiteira. A propriedade é um capricho. O espaço reúne inovação, tecnologia e competência. E olha só quem é o responsável por tudo isso. Eu tenho o maior orgulho de ser produtor de leite e não troco minha vida por nada nesse mundo. O Anderson é um jovem produtor que acabou de completar 26 anos, mas a história dele com as vacas de leite é longa. Começou quando ainda era menino. Tudo começou em 2010, quando eu tinha 1 hectare de pastagem e 10 animais sem raça definida. Aí começou o amor pela produção de leite e eu comecei desenvolvendo a produção de leite nesse 1 hectare. Em 2014 eu tive um convite da Elaine, da Epagre, para fazer um curso no CETRAR, lá em Araranguá, onde a gente aprendeu sobre piqueteamento, água no piquete, sombreamento, a base para começar na produção de leite. Eu fui me interessando pelo curso cada vez mais e tudo que eu aprendia lá eu colocava em prática aqui na propriedade. Daí nisso a gente foi desenvolvendo a propriedade. Aqui nessa parte toda aqui era arroz. Daí eu de tanto pedi pro pai, dá um pedaço de terra para aumentar as vacas. Daí até que ele cedeu. E hoje a gente tem a área total aqui de 8 hectares de pastagem, 91 piquetes, todos têm água. E a metade já tem sombra.
Hoje o plantel é formado por 25 vacas em lactação, 15 novilhas e 5 terneiras. Além da sombra nos piquetes, as vacas sempre têm pasto de qualidade. Tá, hoje na propriedade a gente trabalha com o Tifto 85, Ermátria e Angolinha. E no inverno a gente trabalha com azevém e aveia, sobre semeadura. O investimento em pastagens vale a pena e é comprovado lá na ordenha. São mais de 400 litros de leite por dia. Quando eu comecei há 10 anos atrás, a minha média dos meus animais era de 8 litros de leite por animais por dia. Hoje a minha média é 20 litros de leite por animal por dia e ainda eu quero chegar à média de 25 por animal. Esse modelo de produção de leite à base de pasto adotado pelo Anderson é o recomendado pela EPAGRE. A pesquisa e a assistência técnica levadas aos produtores em todo o estado possibilitaram um salto em produtividade e qualidade do leite. Então esse é o sistema preconizado pela EPAGRE, é um sistema de produção à base de pasto, o que não significa que a gente não suplemente os animais, sim, a gente faz suplementação animal no coxo, né? Mas sempre uma suplementação baseada naquilo que os animais respondem a pasto e complementando aquilo que falta para a produção que eles têm. Ou seja, não é um sistema unicamente a pasto como muitas pessoas confundem. Então a gente consegue ter médias de produção muito boas, como no caso aqui da propriedade do Anderson, a gente consegue ter produções médias em torno de 20 litros por animal durante a lactação, o que é uma média que às vezes muitos sistemas confinados ou semi-confinados não conseguem ter de produção. Ou seja, uma produção à base de pasto não quer dizer que seja uma produção baixa produção, né? É sim uma produção média, inclusive comparado com outros sistemas que a gente tem um pouco mais intensivos, digamos assim. Produzir com mais eficiência e levar ao consumidor leite de qualidade. Este é o foco do Anderson. No dia a dia, ele está sempre atento às necessidades dos animais e se preocupa com o bem-estar das suas vacas leiteiras. Isso traz impactos econômicos positivos na produção de leite. Num dia como hoje, quente e úmido, sensação térmica em torno de 35 graus, os animais sofrem muito. As vacas param de comer e a produção de leite diminui. Mas isso não acontece aqui na propriedade do Anderson. Elas têm sombra, água fresca, ventilador e ficam assim, tomando banho. A temperatura mais amena garante conforto e bem-estar animal. Os animais, quando eles têm uma qualidade de ambiente, a tendência é que eles tenham uma mantença de produção ou mesmo até um aumento de produção. Então o que está se procurando aqui nessa propriedade do Anderson é fazer com que os animais tenham um conforto térmico para eles manterem a alimentação deles durante principalmente o verão, que é a fase mais crítica que a gente tem, e automaticamente manter a produção que existe na propriedade, porque estudos já comprovam que temperaturas acima de 27 graus, os animais têm a tendência de diminuir a produtividade. Então o que a gente está tentando aqui é minimizar os impactos do calor e fazer com que os animais mantenham ou até aumente a produção. Esse sistema faz uns 3 anos que eu montei, porque a gente via que tinha uma necessidade dos animais. Eles não suportavam ficar no meio da pastagem com esse calor. Com isso abaixava muito a produção e a gente tinha problema de reprodução também dos animais. Então eu quis fazer esse teste e deu certo, deu muito certo. Os animais hoje conseguem manter uma produção igual, padrão, o ano todo, com essa diferença que é o ventilador de aspersor. E a EPAGRE recebeu 70 novos veículos que vão apoiar as ações de extensão rural e de pesquisa agropecuária por todo o estado. Foram investidos mais de 3,5 milhões pagos com recursos próprios da EPAGRE, decorrentes dos serviços prestados em todo o estado. E veja a seguir, chuva diminui em março e frio deve chegar mais cedo em Santa Catarina. E vamos mostrar que alguns risicultores aqui do Alto Vale já iniciaram a colheita do arroz. O intervalo é curto, não sai daí que a gente volta já já.
E as exportações brasileiras de carne suína ultrapassaram 71 mil toneladas somente em fevereiro. O volume representa uma alta de 23% em relação às mais de 58 mil toneladas embarcadas em mesmo período do ano passado. Os dados preliminares das exportações são da Secretaria de Comércio Exterior e foram divulgados pelo Ministério da Economia. Se as vendas de carne suína ficaram acima do esperado para a carne bovina, o cenário foi o oposto. Foram mais de 102 mil toneladas em fevereiro, ante mais de 110 mil no mesmo mês do ano passado. Uma queda de 7,64%. Alguns risicultores aqui do Alto Vale já iniciaram a colheita do arroz. A nossa equipe passou em 2 propriedades da região. A nossa primeira parada foi na Itoupava, em Rio do Sul. Aqui o seu Dálcio produz arroz há quase 20 anos. E ele contou pra gente que existe uma preocupação relacionada ao clima para essa safra. Este ano foi meio seco no começo, né? Com falta de água. E depois choveu, veio a tal da água que era necessário. E quando o arroz estava florescendo, ficou uns 15 dias de chuva, sem sol. E isso prejudica a produtividade do grão, né? Por isso existe a possibilidade de uma pequena quebra na produção. Eu acredito que sim. Mas olhando os cachos ali, né, no coisa, dá a impressão que tá bonito, né? Agora, para estimar, o ideal é esperar, né? O peso da balança, né? Porque pode ter muito grão falhado no meio, né? Só que o preço esse ano está melhor. O preço hoje está em 85 até ontem. E existe uma expectativa de aumentar esse preço, né? Eu sei que tem gente que vai reclamar que está muito caro, né? Mas para o produtor é difícil, né? De Rio do Sul, nós fomos até a Agronômica. Aqui o seu Tite produz arroz há muito tempo e a colheita também começou. Olha, o clima esse ano foi um clima bom, não faltou água, né? Deu uma chuva assim, numa floração que alguns agricultores estavam com arroz na flor e deu uma semanada de chuva aí que deu um pouco de prejuízo, mas não foi muita coisa não, foi. Mas quem plantou fora da época da chuva, que floresceu depois, está uma safra excelente. A expectativa também é boa para a produção dessa safra. Olha, fica dentro da expectativa, né? Eu creio que eu vou produzir uns 10 a 15 sacos por hectare a mais do que ano passado. Segundo o risicultor aqui de Agronômica, na última safra ele recebeu cerca de R$ 45,00 a saca de arroz. Esse ano o preço está bem melhor, cerca de R$ 85,00 a saca. A colheita do arroz na região segue pelas próximas semanas. O valor esse ano está 85, né? Aí baixou para 80, depois subiu de novo para 85 e é um preço que hoje dá para plantar R$ 85,00, 80 o saco de arroz, né? Mas nós tivemos uns anos aí plantando toda a vida no limite, sabe? A 40, 45 reais o saco. Chegava no fim, nós ia fazer a conta da depreciação de máquinas, de implemento e insumo, engolia zero, né? Então, hoje nós temos suprindo o que nós trabalhamos no vermelho. E depois de um verão chuvoso, Santa Catarina deve ter um outono com chuva próxima ou abaixo da média climatológica. Hoje, no norte do estado, tem nebulosidade variável com chuva isolada. No decorrer do dia, sol e poucas nuvens na maioria das regiões de Santa Catarina. Um sistema de alta pressão, que é uma massa de ar seca, chega ao estado hoje. Por isso, amanhã o dia deve ser de sol com nuvens e até podem acontecer pancadas rápidas e isoladas de chuva, principalmente no litoral, mas não deve ser muita. Nos 2 dias, a temperatura fica mais amena e até um friozinho para a serra durante a madrugada, com chance de geada isolada nas áreas altas do Planalto Sul. Durante o dia, temperatura em elevação. Assim também devem ser os primeiros dias da semana que vem, aqui em Santa Catarina. E daqui a pouco, a nossa equipe foi até o sítio Raiber aqui em Rio do Sul para mostrar que mesmo no meio da pandemia, a propriedade continua os trabalhos e até recebe pequenos grupos. A gente volta já já.
E foi realizado nesta semana aqui em Rio do Sul um encontro que reuniu pessoas que produzem ou pensam em produzir ovos caipira. A ideia é, quem sabe no futuro, reunir esses agricultores numa associação. O Rafael produz ovos caipira na Serra Tabuão, aqui em Rio do Sul. Como ele não tem inspeção, a venda é feita apenas para pessoas conhecidas. A Epagre, ele sabe que a gente produz, tanto que eles foram atrás da gente. Mas a gente vende para amigos, para conhecidos, vende para o pessoal, tem um pessoal na feira que pega com a gente para revender lá e coisa e tal. Hoje em Rio do Sul não há nenhuma propriedade com inspeção para a venda de ovos caipira. Por isso, a ideia é reunir agricultores interessados para que no futuro isso mude e esses ovos possam ser vendidos para supermercados, por exemplo. A gente tem ovos caipira que os agricultores produzem até para sobrevivência, vendem o excedente. Mas assim, com inspeção municipal, nós não temos nada registrado no município. Temos na região, temos uma associação, a ESTA, que é uma região que vende até aqui na nossa cidade, que a gente foi visitar, muito interessante, mas nós, em Rio do Sul, não temos nenhum produtor com inspeção municipal que possa fazer essa venda livremente. Faz venda para o vizinho, para o amigo, né? Vende na feira, mas assim, inspeção municipal nós não temos. A Vandréia explica que existe diferença na produção de ovos caipira, principalmente quando o assunto é a alimentação dos animais. A maneira como que ele é produzido, né? Então, ovos de galinha caipira, elas têm que ter um tratamento diferenciado de ovos de galinha de granja. Então, galinha de granja, elas estão sempre em gaiolas, estão mais resguardadas, presas, e a galinha caipira, então, eles têm esse diferencial. Maior parte do dia, elas estão no piquete. Então elas estão crescendo, comendo capim, comendo hortaliça, tudo que é mesmo da agricultura, elas estão ali, está disponível para elas. Voltando então para proteção de outros animais durante a noite. Então ela tem um hábito, um cuidado maior, né? Um bem-estar animal melhor dedicado a esse tipo de produção de aves. Nessa semana foi realizada uma reunião em Rio do Sul. Participaram agricultores que já produzem ovos caipira e também outras pessoas interessadas nessa produção. Segundo a Secretaria de Agricultura de Rio do Sul, o objetivo é trazer mais pessoas que tenham interesse em produzir ovos caipira, para quem sabe no futuro possa ser criada uma associação. Apesar dessa ideia da criação de uma associação ser bastante nova, ela poderia, num futuro, trazer algumas vantagens. É muito cedo. Nós temos um senhor que procurou a gente, que tem interesse em colocar um aviário, né? Só que hoje os custos são meio altos para se bancar um aviário sozinho. E os ovos, eles sofrem o mesmo processo dos outros produtos da agricultura. Um dia eles estão com preço lá em cima, outros dias lá embaixo. Então, os ovos não são diferentes na situação que está, ele está com preço meio abaixo. Então, a gente buscou, até por uma sugestão dele, da gente ver quem teria interesse em juntar aqui o pessoal e fazer uma associação aqui em Rio do Sul. Então, assim, esse é um passo muito inicial, né? Nós não sabemos ainda se vamos ter sucesso, mas eu acho importante isso, a gente juntar as pessoas que têm um interesse comum para a gente dar um primeiro passo e buscar. Exatamente, a associação, quanto mais gente, mais forte fica, né? Uma associação com 6 pessoas é uma associação boa, mas quanto mais gente, mais forte, mais força você tem, né? Mais ideias também, né? E o turismo foi uma das áreas mais afetadas durante a pandemia. Por isso, a nossa equipe foi até uma propriedade aqui na capital do Alto Vale, que ainda está recebendo pequenos grupos, claro, com todos os cuidados. O sítio Raiber é um daqueles lugares que você tem contato com a natureza, com animais e também conhece um pouco da agricultura da região, já que aqui são cultivados produtos orgânicos, como os morangos, por exemplo. Desde 2014, a família recebe visitantes vindos de vários lugares, principalmente estudantes da região. Só que a pandemia fez com que muita coisa mudasse por aqui. Afinal, as visitas praticamente não foram mais realizadas. Mesmo assim, os trabalhos por aqui não param. Para nós foi bem desafiador, porque a gente estava com vários grupos agendados e a gente tinha focado um pouco mais na área do agroturismo, pelo projeto da Acolhida na Colônia. E vinha vindo muito bem, 2019 foi um ano muito bom. O nosso foco aqui sempre foi receber as escolas e elas tinham aderido bem a essa ideia. A gente estava com uma participação bem legal. E devido ao decreto e à pandemia que infelizmente chegou,
a gente teve que interromper todas as atividades, todos os grupos foram cancelados, que já estavam agendados. E um dos desafios é deixar tudo pronto para receber os poucos visitantes. O maior desafio agora está sendo manter toda essa estrutura, manter a propriedade em ordem, deixar tudo bonito, continuar sonhando, investindo. Todo esse trabalho, segundo a Neuza, já é pensando no futuro, quando será possível receber novamente um número maior de pessoas. A gente até tem focado nisso, né? Como a gente não está podendo se dedicar na recepção das pessoas, melhorar a estrutura ainda mais, né? Tem reformas de ranchos que nós estamos fazendo, a gente quer trazer para a propriedade mais pequenos animais, sempre com foco de que isso é uma atração muito grande para as crianças e também para os grandes, com certeza, né? E começar projetos novos, talvez com um pouco de outras atividades no meio. No ano de 2019 foi montado um pomar, que a gente espera que daqui a uns anos também traga algum retorno. Pensar um pouco mais em sustentabilidade, produzir coisas que a gente pode estar consumindo e também oferecendo ao cliente que vem, ao turista, né? Então a gente sempre está planejando, pensando. Eu acho que os desafios vieram, mas os sonhos continuam. Durante a pandemia, a visitação aqui no sítio Heiber teve uma grande diminuição, até mesmo pelos decretos, como que foi feito aqui em Santa Catarina. Só que pequenos grupos ainda podem vir visitar o local. Só que para isso são tomados vários cuidados. A gente tem atendido mais assim pequenos grupos que vêm, trazem sua própria refeição, né, e fazem um piquenique. Temos o quiosque disponível com churrasqueira, com toda a estrutura que precisa. Mas assim que também liberar novamente, a gente vai estar aberto sim para receber pequenos grupos e começar novamente a servir refeições. Os interessados em conhecer o sítio Heiber podem entrar em contato com a Neuza pelas redes sociais. A gente tem feito da seguinte forma: quando vem para passar a tarde, conhecer a propriedade, fazer um piquenique e usufruir do espaço, a gente tem cobrado R$10 por pessoa. E quando é para passar um dia, que vai usar a estrutura do quiosque, mesas e tudo que acompanha, a gente cobra R$150 até 5 pessoas e a partir da sexta pessoa mais R$10 por visitante. Foi uma forma que a gente achou de estar acessando essas pessoas, não se torna tão caro assim, porque hoje se você vai a um outro espaço alugar um quiosque tem seu valor, né? Aqui a gente tem um quiosque bem estruturado, então essa tem sido uma forma que a gente tem aos poucos começado a atingir algumas famílias. E o programa Agricultura Alto Vale termina aqui. A gente lembra que todas as reportagens estão disponíveis na nossa página no Facebook. Passa lá para curtir, comentar e compartilhar. Estamos também no YouTube. Aproveita para se inscrever e ativar o sininho. A gente volta na semana que vem com mais informações para você, homem do campo. Um grande abraço e cuide-se bem.